Hello guys, be welcome one more time, sejam mais uma vez bem-vindos. Meu nome é Caio, coach, professor aqui na Universidade do Inglês e semanalmente eu estou aqui com vocês trazendo um conteúdo novo, um conteúdo para melhorar o inglês de vocês, tirar dúvidas, ok? So, let's start our live class. Vamos começar essa nossa aula ao vivo, ok? Today we are going to talk about some important thing. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem importante, tá? Assim como no português, o inglês também tem algumas palavrinhas que meio que deixam a gente cabelo em pé ou com uma dor de cabeça. Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra, principalmente quando essas palavras têm o mesmo significado. É o caso de to e very, also e to. Então tem várias palavras que acabam isso. E nessa aula de hoje eu separei 13 palavras que na minha experiência com os meus alunos, eles têm muitas dúvidas e quando eles criam seus diálogos nas nossas aulas, eles acabam confundindo muitas vezes o uso delas e eu quero passar elas aqui para vocês, ok? Então eu vou compartilhar minha tela, let me share my screen with you guys, and I will show 13 words, vou apresentar 13 palavras que são facilmente confundidas, mas que depois dessa aula você não vai se confundir mais, ok? So, let's get started. Vamos começar. Ok, guys, so right now you can see my screen. Agora vocês conseguem visualizar a minha tela, ok? And we are going to talk about these 13 words. Vamos falar sobre essas 13 palavras, ok? That's the goal of the class today. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. So, let's proceed. Vamos continuar. The first two words we are going to talk about, as primeiras duas palavras que nós vamos falar vão ser borrow and lend. Muitas pessoas têm dificuldade em quando utilizar uma, quando utilizar outra, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples hoje. Borrow. Nós usamos borrow quando vamos falar pegar emprestado, tá? Então, borrow é pegar emprestado e o lend é emprestar. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos dar uma olhadinha nessas duas frases aqui de exemplo. Can I borrow your car? Posso pegar emprestado seu carro? Então, olha lá, pegar emprestado, borrow. Can I borrow your car? I don't know if I want to lend my car. Eu não sei se quero emprestar o meu carro. A maioria das pessoas usa borrow como se fosse justamente a ação de emprestar alguma coisa. E nesse caso não seria uma ação, é pegar emprestado. Essas duas palavrinhas definem bem. Tá? E a outra a ação, eu vou emprestar, tá? Então, emprestar, lend, pegar emprestado, borrow. Next slide, próximo slide, we are going to talk about such and so. Vamos falar da palavra such e a palavra so. Nessas duas palavrinhas aqui, such and so, eu não vou dar uma palavra fixa para a tradução dela, mas eu quero que vocês pensem nela como palavras que vão aumentar, seja um adjetivo ou um substantivo, ou então o so, que é um adjetivo. Então, por exemplo, o such, você vai utilizar ele normalmente antes dessa combinação, adjetivo, substantivo. O so, você vai utilizar antes de um adjetivo. Então, fica um pouquinho difícil, adjetivo, substantivo, o que é, mas olhando dentro de uma frase fica bem mais fácil com o exemplo. Então, dá uma olhadinha aqui. This is such an easy lesson. Essa é uma lição tão fácil, ou essa é uma lição muito fácil. Então, o que ele quer dizer? Por que eu utilizei o such ali? Porque ele veio antes da qualidade nome. Easy lesson. Essa é uma lição tão fácil. This is so easy. Isso é tão fácil, isso é muito fácil. Então, nesse caso, como só tinha um adjetivo ali, eu utilizei o so. Isso é tão fácil, isso é muito fácil. Um outro exemplo para vocês entenderem. You speak such good English. Você fala um inglês muito bom, ou então um inglês tão bom. Tá? Então, esse such, o so, eles podem ser tanto de tão, muito, é sempre para dar essa ênfase, tá bom?
E a última frase, o último exemplo, you speak English so well. Você fala inglês muito bem, tão bem, tá? Então, lembrando, easy lesson. Primeiro veio a característica fácil, adjetivo, e depois lesson, lição, o substantivo. Toda vez que você tiver essa ordem e você quiser dar uma ênfase, usa o such antes. Se não for, você só for usar um adjetivo, uma característica, uma qualidade fácil, isso é tão fácil, use o so antes, tá bom? Let's proceed to the next. Vamos indo para a próxima. Like and alike, tá? Pronúncia, like, a outra palavra, alike. É como se você não desse tanta ênfase no primeiro like, falar, por exemplo, alike, tá? É como se fosse like and alike. Essa pronúncia, alike. Quando que eu vou utilizar uma e quando que eu vou utilizar a outra? O like, ele teria uma tradução como algo parecido a complemento, ou então igual a complemento. Já o alike, ele vai ser a tradução mais como igual, parecido ou semelhante. Então, olhando somente a tradução, pode confundir. Tem o mesmo significado, mas o uso fica melhor descrito nesses dois exemplos aqui. I am like my sister. Eu sou parecida, eu sou igual à minha irmã. Então, o que acontece? Ele tem um complemento depois do like, my sister. My sister and I are alike. Minha irmã e eu somos parecidas, somos iguais ou semelhantes, como eu coloquei no slide anterior. Então, a ideia é essa, tá? No primeiro, o like vai vir o complemento depois dele. Então, I am like. Por exemplo, ela é igual à mãe. She is like her mother. Então, ela é igual à mãe dela, parecida. Vem um complemento depois daquilo, tá? Quando não vem esse complemento, ele já vai finalizar a frase, o alike vem justamente no final. Minha irmã e eu somos parecidas, my sister and I are alike. Somos parecidas. Let's go to the next one. Vamos para o próximo. Hear and listen. Lembrando, tá? Procurem não pronunciar como listen. Tá? Como numa aula anterior, onde eu mencionei que quando nós temos duas consoantes ou duas vogais juntas, normalmente vai ter um único som. Então, por exemplo, você não pronuncia hear, você pronuncia só hear. And listen, você não fala listen, vai falar listen. Tá? Qual a diferença entre essas duas palavras? Hear, ouvir, listen, escutar. Então é o seguinte, quando alguém está ali com você e ela for utilizar o hear, vai ser mais o ouvir, essa tradução literal, e o listen, escutar. Então, se você olhar comigo esses dois exemplos aqui, did you hear what happened? Você ouviu o que aconteceu? Então, imagina que você está lá na sua casa, na sala, e tem um barulho na cozinha. Did you hear that? Você ouviu isso? Então, você ouviu? Você percebeu que teve um som? Esse é o uso do hear. Já quando eu falo do listen, por exemplo, Michael Richard Kyle Jr., you better listen to me. Michael Richard Kyle Jr., é melhor você me escutar. Então, esse listen dá também a sensação de que você vai ouvir ou escutar, mas literalmente é preste atenção. Então, por exemplo, se você está lá na sua casa e a sua mãe falar para você, listen boy, se prepara, é para você escutar, é para você prestar muita atenção. O listen, ele vem com essa conotação de atenção, você precisa dar atenção, tá? Então, se alguém falar assim para você, ok, I hear, fica esperto, porque talvez ela não tenha dado essa atenção. Agora, quando a pessoa listen, ela realmente escuta, ela processa a atenção dela, tá, para aquilo que você está falando, tá bom? Então, a diferença principal é essa. O hear, normalmente ele não está com essa conotação de você ter atenção. Você simplesmente ouviu, mas não sabe o que foi. Já o listen é literalmente escutar. Então, toda a sua atenção, o seu foco está naquilo que está sendo falado, naquele som, tá bom? Let's go to the next one, indo para a próxima. 3 palavras agora. See, look at
and what. São 3 palavras que confundem bastante as pessoas também. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. See. O see está utilizado como ver na tradução. Pensa nesse ver como uma função natural. Você abre os seus olhos e você vê o céu, você vê o seu quarto, você vê objetos. Essa é a conotação do see. Já o look at, ele tem o olhar como a tradução dele, você olhar, mas está mais conectado com você dirigir os seus olhos e a sua atenção àquilo. E o watch, você vai assistir, você vai ver algo em movimento, aquilo não é fixo, aquilo está constantemente se mexendo. Então, para ficar mais fácil, vamos olhar na utilização prática. I can't see without my glasses. Eu não consigo ver sem meus óculos. Então, aquilo natural, você vê qualquer coisa na sua frente, see. Impossível você ver sem os seus óculos. I can't see without my glasses. Look at that, it's beautiful. Olha aquilo, é lindo. Então imagina que você está andando com alguém e de repente você viu um cachorrinho parado ali do lado. E aí você cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, hey, look at that, olha aquilo ali. Então a pessoa, o olho dela, a atenção dela, o foco vai estar naquele objeto, naquela situação. Então quando você fala look, você está exigindo também da atenção da pessoa para ela olhar para aquilo, tá? E o watch de assistir, coisas em movimento. Let's watch the soccer game. Vamos assistir o jogo de futebol. É muito comum no português, pela rotina e tudo mais, a gente falar, ei, e aí, vamos lá no cinema, vamos ver um filme? E aí a pessoa fala, vamos see a movie. Vai estar errado, a pessoa não vai te entender, a ideia não vai passar. Por quê? Porque filme, coisas se mexendo na tela e algo do tipo. Então você tem que colocar como watch, assistir, observar, ver, tá? Eu deixei outras palavras aqui embaixo, tá? Porque essas 3 palavrinhas, elas sempre são, assim, é sempre bom você prestar bastante atenção no contexto, porque você pode pegar alguns casos de expressões. Existem várias e várias expressões com see, watch, look. Então, por exemplo, watch out, you almost stepped on mud. Cuidado, você quase pisou na lama. Pode ser também um look out, você quase pisou na lama, cuidado, presta atenção. Ou então, alguém falou para você, você vira à esquerda, depois vira à direita e chega no ponto de ônibus. Oh, I see. Então a pessoa fala, oh, I see, e vai aparecer na tradução, entendi. Então é muito importante sempre olhar o contexto também, mas o geral é isso daqui na explicação, tá bom? Let's go, let's proceed to the next one. Vamos para o próximo slide. To and very, the words we mentioned in the beginning of the class. As 2 palavrinhas mencionadas ali no início da aula. Tanto to como very tem o mesmo significado, muito. Só que um vai passar um sentido não tão bom, um sentido negativo, como algo ruim, e o outro no sentido positivo, algo bom. Então, olhando no exemplo. You throw up if you eat too much. Você irá vomitar se comer muito. Então, eat too much, comer muito, não passa uma sensação positiva, tá? Você não pode comer muito, senão vai vomitar, vai passar mal. Ou então, I don't like London, it's too cold. Eu não gosto de Londres, é muito frio. Tá? Então a sensação é que o quê? O frio você não gosta, é algo ruim, por isso que você usa too cold. Agora, quando você vai falar de algo positivo, passa uma sensação melhor, my girlfriend is very beautiful, minha namorada é muito bonita. Então, essa é a sensação, ela é muito bonita, então, very beautiful. John is a very smart kid, John é uma criança muito esperta. Então, ela é muito esperta, isso é algo positivo, tá? Você não vai ver alguém falando, por exemplo, John is too smart kid. Por quê? Não vai passar uma conotação legal daquilo, tá? Por exemplo, tem pessoas que gostam do clima mais frio. Elas podem falar, oh, I like London, it's very cold, é muito frio, passa aquela sensação que eu gosto. Então, tudo tá na conotação. O to passa uma conotação que aquilo não é agradável, e o very, que aquilo é agradável, ok?
And we finish our slides, finalizado os nossos slides. Let me get back to my screen, voltando para a minha tela with you guys. Ok, so we're back, estamos de volta. Então, pessoal, com essas palavrinhas aqui, já deu para perceber que você aumenta muito o vocabulário de vocês e o principal, sempre ficam conectados com o contexto. O contexto é o mais importante de tudo e não apenas a palavra solta. Então eu queria passar essas palavras para vocês, porque isso ajuda muito a conhecer de contexto, analisar a frase como um todo. Ok? So that's it for today, guys. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula, se você está assistindo ela através do nosso, dentro do nosso site, dentro do nosso portal, ela vai ficar salva lá para vocês também. Ou vocês que não têm o acesso podem acessar aqui pelo YouTube também, tá bom? E eu tenho um recadinho para você. Se você curtiu essa aula, além de deixar o seu like, clica aqui embaixo e você pode conhecer mais acessando o nosso passaporte para a fluência. Lá você vai conhecer um pouco mais da nossa metodologia e se você decidir que você quer utilizar aquilo para alavancar o seu inglês, aprender inglês de uma maneira sozinho, be welcome, fiquem à vontade, usem esse material para vocês. Ou então, se você quiser dar o próximo passo com a gente, clica ali embaixo também para você acessar o passaporte para a fluência, tá bom? That's it for today, guys. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de ativar as notificações e see you next time. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal.